Um dia após a denúncia contra o presidente Temer ser arquivada na Câmara, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já definiu a estratégia para apresentar ao STF uma nova denúncia, desta vez sob acusação de obstrução de justiça, viu, Vera? Temer é investigado, no STF em um inquérito derivado da delação da JBS por suspeita de integrar organização criminosa e tentar obstruir a justiça. Nesta quarta, Janot pediu ao ministro Fachin, relator do caso, para deslocar a investigação sobre organização criminosa do inquérito da JBS para outro mais antigo, que vem investigando o chamado PMDB da Câmara. Janot também pediu a inclusão dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco no rol de investigados desse inquérito sobre o PMDB. Ele vai conseguir finalizar? Vai ter força essa segunda denúncia? Não vai ter força e ele está começando a misturar alhos e bugalhos. Por quê? Porque esse quadrilhão do PMDB da Câmara é um inquérito derivado do quadrilhão original. Lá atrás, 2015, quando ele apresentou a primeira lista do Janot, tinha um inquérito grande em que estavam pendurados vários políticos e ganhou esse apelido de quadrilhão. Já depois, bastante tempo depois, ele próprio, Janot, tomou a iniciativa de pedir ao ministro Teori Zavascki, ainda vivo, que desmembrasse esse inquérito em vários para facilitar a investigação dos núcleos. Então ficou o quadrilhão do PP no inquérito original e deu origem a outros, que era o quadrilhão do PMDB do Senado, o quadrilhão do PMDB da Câmara, que é esse, e o do PT, que era aquele inquérito a partir da delação do Delcídio do Amaral para investigar se o Lula, Dilma e o Zé Eduardo Cardoso fizeram uma tentativa de obstrução de justiça ao nomear o Marcelo Navarro para o STJ. Então ficaram esses inquéritos. Ele querer pendurar o presidente nesse inquérito, eu acho que ele vai incorrer, aí sim, num problema técnico feio, porque esse inquérito investiga fatos anteriores ao mandato do Temer. Ele não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato no exercício da presidência. Existe uma lei que impede isso. Ele só foi denunciado, e isso só chegou à Câmara, porque os fatos da JBS diziam respeito ao exercício do atual mandato. Então você veja que para continuar na cruzada contra o Temer, ele está começando a se complicar do ponto de vista técnico. E as outras denúncias, ele vai usar bambu velho para as setas, porque ele vai fazer uma denúncia por obstrução de justiça no caso da JBS com o mesmo fato. Ontem, vários deputados diziam que isso ia ser chovendo molhado. Eu mesmo escrevi sobre isso na coluna, que estava acabando o bambu. Eu tive na Procuradoria, eu tive com procuradores que me dizem que realmente não tem fato novo. Então, eu acho que o Procurador-Geral da República começa a se complicar. Eu escrevi na coluna ontem, outra coluna de um jornal concorrente plagiou a informação hoje, como se fosse novidade, que já há muita gente se preparando para apresentar queixa-crime, processo contra o Janot pela atuação dele. Então eu acho que ele, assim que deixar a Procuradoria-Geral, vai ser alvo aí da volta da roda da fortuna ali. Não vejo uma situação muito confortável para ele nesse momento. Janot é sempre um assunto que o Andreasa gosta também de falar, né, Andreasa? É o ex-Janot, né? Ex-Janot em atividade. Acabou. A Vera foi até boazinha com ele. Faz muito tempo que ele vem se enrolando, né? Essa denúncia que foi votada ontem na Câmara já para quem quisesse ler, já era uma denúncia tecnicamente muito fraca, muito pobre. Falamos muito sobre ela aqui, baseada exclusivamente em delações sem provas, sem lastros, né? Você apresenta uma denúncia contra o presidente com base em ilações e suposições, com muita fé, muita torcida. Não funciona. Naquela ocasião, em franca sessão, com o apoio de todo lado, ele falava de fatiamento de denúncia, eram 2 ou 3 denúncias, né? Só que ele contava, e ainda conta, em certo sentido, né, apesar de ter perdido muita força também pela indicação já da Raquel Dodge, né, com as delações do Lúcio Bolonha Funaro e do Eduardo Cunha, que estão aí há meses. A do Eduardo Cunha é um parto a ser feito a qualquer momento e que não sai, não prospera. Evidentemente que ele esperava que esses caras trouxessem novos fatos contra o presidente Temer. E eles não têm novos fatos ou não têm provas para alicerçar essas falas. Uma das consequências muito importantes do debate que nós travamos no Brasil, e aqui nesse programa fundamentalmente, sobre
o modo como as delações eram conduzidas, o tipo de acordo que o Ministério Público fez com os Batista, criou um melindre e uma segurança muito importante. Isso não vai fazer recuar a Lava Jato, fazer com que ela funcione com prudência dentro da lei. Então, não existirá mais agora a delação premiada feita de qualquer maneira, a toque de caixa, com base simplesmente em gravação, com delação premiada. Tem que provar. Então, o Janot agora paga pela cultura que ele mesmo criou. Não conseguiu derrubar o presidente ontem, que era o que ele queria, botou todas as fichas disso, e agora vai se encolhendo, vai minguando, até esse ponto de ser eventualmente processado. Que é uma grande bobagem, no final das contas, mas que pode acontecer. É muito educativo o que aconteceu aqui. Quando a gente diz que o Rodrigo Janot prestou um desserviço à Lava Jato, é porque ele tinha todas as condições de conduzir a operação para uma investigação virtuosa, que aprofundasse, que cultivasse sigilo, que denunciasse com lastro. E não é isso que ele fez. O que ele fez foi dar combustível para o Temer. Ele é um dos responsáveis pela manutenção do Temer até o final do seu mandato. O que você acha, Marcelo Madureira? Não, só primeiro queria advertir os nossos espectadores que eu estou aqui na sala de espera do hospital, por isso eventualmente vocês devem estar escutando barulhos, sons, enfim, e só pedir desculpas por isso, mas eu não encontrei lugar melhor hoje para participar do programa. Mas enfim, vida que segue. Uma vez a Raquel Dodge, né, sacramentada no cargo, né, se esvazia completamente toda o estoque de flechas do praticamente ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Isso é fato, isso não é uma particularidade do cargo dele, mas isso existe na vida, até para síndico, né? Você, quando elege outro síndico novo, o síndico velho já não manda mais nas crianças do playground. É o que acontece. Eu acho que vai ser um personagem interessante de se estudar na história, né? Nos compêndios de história, daqui a uns 50, 60 anos. Provavelmente só vocês estarão vivos para poder lê-los, ou quem sabe até mesmo escrevê-los, né? Para entender perfeitamente o papel do Rodrigo Janot nessa história toda. Eu sempre lembro do momento em que ele estava até viajando, estava na Suíça, se não me engano, em que ele respondeu ao ex-presidente Lula, que dizia que esperava dele mais gratidão por tê-lo nomeado ao cargo. Então, todo esse comportamento dele tem uma certa justificativa, mas nada como a perspectiva da história para você entender, né, os seus atores, os seus personagens, né? Eu já não tenho essa posição assim tão aguerrida do Andreasa, essa avaliação assim tão... Eu até entendo e admiro isso, mas eu já deixo o Rodrigo Janot para a perspectiva dos historiadores, né, para entender exatamente quem foi, né, essa figura tão proeminente assim nesses anos tão negros que a gente está vivendo. Realmente, ele vai necessitar de um estudo melhor, porque ele foi mudando, foi se amoldando ao cargo à medida que passava, né? Mineiro, ele era no começo muito conciliador, não tinha realmente essa postura mais aguerrida que ficou para o final. E me dizem, eu procurei também as respostas para isso nessas conversas que eu tive agora em Brasília, que o fator determinante para ele ir ganhando essa sanha acusatória foi a formação do grupo de trabalho que ele criou, à semelhança, um espelho que ele fez da Força Tarefa de Curitiba. Justamente porque estava sendo cobrado por ser muito mole, por ser muito lento, ele criou um grupo que tinha cerca de 11 procuradores, que ele designou de vários lugares. Um dos lugares onde ele foi buscar procuradores, e isso é importante, isso não aparece muito na imprensa, é uma informação aqui para o nosso ouvinte que quiser refletir um pouco para além do que está nas evidências. Aí ele trouxe representantes do GAECO do Distrito Federal, do Ministério Público Federal lá do DF, que é o grupo que investigou, por exemplo, o Arruda, fez algumas investigações. E esse é o pessoal mais aguerrido que ele tem. E esse pessoal foi pondo sangue nos olhos, né? Ele foi pondo pilha no Janot. É isso que me dizem de bastidores para ir à construção desse Janot de hoje, tá? E desse grupo faziam parte o Marcelo Miller, famoso, que saiu do Ministério Público e foi
para a delação ali da JBS. Faz parte um outro procurador bem atuante no grupo dele, que é o Sérgio Bruno, que é do DF também, e outros procuradores. Então, esse é o pano de fundo da construção desse Janot cheio de flechas de bambu, do arqueiro Janot aí. Eu acho que ele está começando a incorrer nesses problemas e a gente vê que tem muitos outros processos que ele não trata com a mesma dedicação que esses do Temer. O da Dilma, por exemplo. A Dilma ainda tem um processo em que ela está no Supremo. Ela e o Lula, que é esse da obstrução de justiça. Eu perguntei, e ele vai denunciar a Dilma finalmente? Ele não denunciou ela até hoje, nem o Lula. Esse tá com um problema, a prova não é tão boa, veja bem. Então eles são mais reticentes em relação a esse processo. Que está lá, tá correndo, e não se sabe se ele vai apresentar, né? Bom, gente, vamos... O Andreasa, você quer falar, né? Vai lá. Não, é interessante essa informação da Vera sobre a formação, finalmente, a formação do grupo de trabalho dele, dos sonhos, né? O Dream Team do Janot, mas o fato é que coincidiu, né, curiosamente, com o impeachment da Dilma. Ele só virou valente, só virou esse homem, esse arqueiro cheio de flechas, a partir do momento em que o PT saiu. Antes disso, ele não conseguiu formar esse time, ele estava com problema nas flechas, não tinha bambu, é tudo muito curioso, né? O Janot é um homem que se liberou, né? Se libertou de alguma forma com o PT fora do poder, virou valente. Esse grupo começou a atuar, na verdade, na época da primeira lista, então foi um pouco anterior ao impeachment, mas ele se concentrou mais nessa fase agora.